Então eu vou te dar 7 passos que me ajudam muito e que têm ajudado as pessoas que fazem parte do meu time quando a gente consegue avaliar situações reais e concretas. O primeiro elemento é: o professor precisa estar em seu lugar de força. O que isso significa? Eu sou apenas o professor. Quando eu entro em sala de aula, eu sou apenas o professor. Muitas vezes a gente entra em sala e a gente quer dizer para o nosso aluno coisas que são do sistema familiar dele. Por exemplo, muitas vezes a gente diz assim: seu pai não te deu respeito não, menino? Ou, o que você aprende em casa? Ou, você não está valorizando todo o esforço que o seu pai faz. Só que quando a gente fala isso, a gente fala muitas vezes do lugar não do professor. A gente fala quase que querendo ser um pai melhor ou uma mãe melhor para o nosso aluno. Quase que dando algo que falta na educação desse garoto. Então você imagina, se nós temos uma postura de que nós queremos transmitir algo que é da esfera familiar, como que esse aluno recebe isso no coração dele? Por exemplo, quando você fala assim: seu pai não te deu educação, não. Mesmo que você tenha um pai e uma mãe difíceis, ninguém se sente bem quando alguém fala mal do nosso pai e da nossa mãe. Isso tem um efeito sobre nós. Aliás, isso tem um efeito no seu corpo. Isso tem um efeito no seu campo emocional. Então, uma dica muito importante: nós somos apenas professores. Então, quando eu entro em sala de aula, eu entro e enxergo os meus alunos com as famílias deles. Eu sou apenas o professor, eu estou ali para ensinar sociologia e filosofia. E aí, se um aluno está com uma má postura, às vezes eu digo o seguinte: cara, você já imaginou como seu pai vai ficar feliz se você vier comigo e estiver mais atento e puder fazer algo bom com isso que eu estou te ensinando? Menina, você imaginou como a sua mãe ou como seus avós vão ficar felizes se você aproveitar esse tempo que você está comigo agora? Na verdade, a ideia é: eu como professor posso me conectar à família desses alunos e valorizar a presença deles, a educação deles, e não antagonizar, querendo ser melhor do que os pais dos meus alunos. Toda vez que eu estiver nesse lugar, eu vou criar obstáculos. O segundo elemento que ajuda muito é você respeitar os colegas que vieram antes. Eu tenho experimentado nesses anos alguns conflitos muito fortes. Por exemplo, eu ouço alunos que ficam indignados quando um professor, por exemplo, do primeiro ano do ensino médio, faz uma observação não muito elegante sobre os colegas do Fundamental 2. Quando ele diz assim: o fulano de tal que dava essa disciplina não ensinou isso para vocês, não. É muito interessante porque quando eu não respeito o meu colega, eu não estou respeitando todo um trabalho que aconteceu antes. Quando eu pego um aluno no terceiro ano do ensino médio, eu sei que esse aluno passou por 10, 11, 12 anos de educação, em casa e na escola. Portanto, eu estou ali me relacionando com um time de pessoas. E, na verdade, a minha postura, aquilo que está no meu coração, aquilo que eu comunico eu respeito todos os que trouxeram esse menino até aqui. E, principalmente, se eu estou dando aula de filosofia, eu tenho certeza que os meus colegas fizeram ou o melhor ou o que eles eram capazes de fazer. Então, eu não vou trazer nada de bom se eu tenho uma crítica a esse colega. Agora, se eu respeito esse colega que veio antes, eu estou respeitando aquilo que está disponível dentro do meu aluno como conhecimento. Então, isso tem um efeito muito forte no aluno. Terceiro elemento importante é algo que é desafiador. É você concordar com as histórias dos alunos e com as histórias das famílias. Esse é um desafio muito grande. Por quê? Porque existem famílias que têm regras e valores que conflitam com os nossos valores e regras, ou da escola, ou com os nossos valores pessoais. E muitas vezes é fundamental que você diga, expresse verbalmente para o aluno: olha, eu sei que esse é um valor importante para o seu pai, para a sua mãe. Porque às vezes quando você está abordando um tema, o aluno traz uma questão do pai e da mãe e diz: na minha casa a gente pensa diferente. Você fala: olha, legal, as famílias têm mesmo valores e regras diferentes. Só que aqui nós estamos na escola. A escola tem essas regras, tem esses valores. Quando você respeita o valor do outro, da família, o valor do aluno, você consegue criar uma relação de conexão. Porque quando eu não respeito o valor do outro,
eu me coloco melhor do que o outro. E é muito difícil a gente criar conexão quando a gente sente que a gente é melhor do que o outro. E eu diria, nós professores, às vezes, nós não sentimos, nós temos certeza de que nós somos melhores do que o outro. Isso faz parte da nossa história. Às vezes a gente estudou tanto, a gente se dedicou tanto, que a gente acha que aquilo que nós estamos ensinando é melhor do que tudo que o aluno traz. E isso cria muito conflito em sala de aula. Isso cria muita dificuldade de conexão, de comunicação. E é muito importante que a gente possa dizer para o aluno, olha, eu te chamo para fazer isso. E se você não fizer, isso vai ter consequência na sua vida. Isso vai ter efeitos na sua vida. Deixe claro para o aluno as consequências, os efeitos, mas respeito a história dele. Quarto elemento importante, uma quarta dica importante, a inclusão de todos. Eu sempre penso assim, em sala de aula, e tudo bem, eu já sou macaco velho, mas eu sempre digo para os professores que estão começando, nunca comece uma aula sem que todos estejam disponíveis. Não é possível você começar a falar se tem barulho na sala, se os alunos estão conversando, se eles não estão disponíveis. E como é que eu crio disponibilidade? Eu tenho que criar conexão. Eu olho nos olhos deles, eu digo um bom dia. Aquilo que está dentro de mim deve mover o que está acontecendo diante de mim. Aquilo que está dentro de mim tem que ter efeito nos alunos. Então, incluir todos significa, eu só começo a trabalhar quando todos estão disponíveis. Por quê? Porque a força dos alunos é a força do grupo. Lembre-se que quando eu entro numa sala, tem um sistema ali. E eu faço parte desse sistema. Se a parte de um sistema influencia o todo, como eu me dirijo aos alunos influencia a sala. Então, sempre que o aluno fala assim, o terceiro ano A é difícil, essa é a perspectiva dele, porque ele está encontrando dificuldades naquela comunicação, naquela conectividade. Porque às vezes a sala do terceiro ano A, que é difícil para aquele professor, é extraordinária para o outro. E é isso que torna rica a experiência de entendermos essa dinâmica sistêmica. Outra dimensão importante é incluirmos todos. A inclusão está diretamente ligada à ideia de não fazermos críticas aos alunos. O que significa a crítica? Eu posso corrigir um garoto, uma garota, sem excluí-lo com uma crítica, com uma observação que não seja elegante ou generosa. Sempre que eu tiver a qualidade de comunicação, de fazer uma observação sem gerar uma crítica à postura do aluno, eu crio ali uma inclusão nesse relacionamento. O quinto elemento é o que eu chamo de poder pessoal. Poder pessoal versus importância pessoal. O que eu sublinho disso? Eu ouço muitos alunos, às vezes um aluno que está dormindo em sala e o professor tira esse aluno de sala. E às vezes ele diz assim, Lau, é impressionante, o fulano acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, sabe, a última bolachinha do pacote. Não tem nada a ver, eu simplesmente estava com um problema, eu tive insônia, eu não consegui dormir, eu não consegui ficar acordado, mas não é nada contra ele. Muitas vezes, nós professores, e eu me incluo nisso, nós professores buscamos muita importância pessoal. E eu quero dizer, nós somos bastante narcísicos com a nossa vida profissional. E não tem nada de errado com isso. A gente se prepara muito, a gente trabalha muito e a gente acha que a nossa matéria é muito importante. Porém, muitas vezes, esse aluno não está disponível. Ele não está disponível porque ele não está conseguindo olhar para a escola. Ele está enfrentando muitas dificuldades. Às vezes, quando você delicadamente vai lá e toca no braço dele e diz, escuta fulano, vem comigo, vamos lá, faz, inclui, traz uma questão, faz uma brincadeira que não seja uma brincadeira que gere ali um bullying da turma. Traga esse aluno para você. Aí você vai ver o poder que tem um professor. O poder pessoal de um professor, ele cresce quando a nossa importância diminui. Eu não sou importante ali. Ali eu estou apenas no meu papel de mediador. Se eu sou menos importante, eu tenho mais poder, porque eu consigo mais conexão. Então isso eu acho que ajuda muito. A sexta postura é abrir mão de estar certo. É interessante isso, porque abrir mão de estar certo significa que às vezes a gente deixa de dar lição de moral. Não tem nada que desconecta mais um professor de uma turma do que uma lição de moral.
quando eu começo a fazer um discurso contra qualquer coisa. Na verdade, vamos deixar o contra qualquer coisa para as famílias, para os pais que têm essa função de educação. Você pode orientar, você pode, por exemplo, falar dos efeitos da bebida, se você sabe que a turma exagerou. Você pode falar dos efeitos negativos da televisão, de determinados programas, mas nunca como alguém que está certo, mas sempre dizendo para ele, olha, observa os efeitos que isso tem. Porque os nossos alunos, eles têm uma percepção ampliadíssima da vida. Como eu dizia no início, a escola não é mais o centro da aprendizagem. A aprendizagem acontece à revelia, independente da escola. E se nós não corrermos atrás, nós vamos perder esse papel importante de criar relacionamento trazendo informações. Então, essa postura é muito legal. Se você acha que você está certo, você se coloca melhor. Se você se coloca melhor, acabou o diálogo. E aí você tem uma postura de exclusão. Então, a postura mais inclusiva é, olha, eu vejo dessa forma, eu entendo dessa forma, ou a ciência trouxe isso até aqui, mas talvez alguém tenha tido uma experiência diferente. Bom, vamos observar se isso que nós estamos dizendo tem efeitos positivos ou efeitos negativos, se isso facilita ou se isso dificulta. Veja, sempre é a postura, como eu comunico, como eu digo. A gente pode dizer qualquer coisa, depende do como. Por último, a postura sistêmica, promover a cooperação entre os alunos. Isso é muito bacana. Promover os trabalhos em equipes, os trabalhos em times, para que esses meninos comecem a entender que nós nunca estamos sozinhos. Aí vem essa dimensão sistêmica muito importante, que é da interdependência. Nós nunca estamos sozinhos. E se hoje muitos profissionais fracassam nas organizações e nas empresas, eles fracassam porque não têm habilidade de relação, porque não criaram relação, porque não desenvolveram essa habilidade. E a escola pode ganhar muito quando a gente faz sempre esse trabalho por times, esse trabalho por equipes. E, de novo, nós ganhamos porque nós trazemos todos os alunos. E aí ninguém fica excluído. Então, essas 7 dicas, esses 7 elementos, ajudam muito no relacionamento em sala de aula.